muito bom dia para você que acompanha o Estilo de Vida. Nós já estamos no ar. Hoje é terça-feira e eu já recebi aqui uma mensagem do meu Facebook de que nós já estamos no ar também através do nosso Facebook. Então a gente vai começar já falando sobre as nossas redes sociais e eu vou te explicar o que é que está acontecendo. Olha que legal, gente. Estou me vendo tanto no Facebook aqui pelo celular como aqui na nossa TV normal, tradicional, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que você pode assistir ao Estilo de Vida tanto pela sua TV tradicional como pelo seu Facebook, porque nós estamos fazendo as transmissões do programa todas através da nossa fanpage também. Isso é super legal, porque caso você não esteja na sua casa, ou então você não tenha acesso à televisão normal, você tem acesso aí ao seu aparelho móvel e você pode abrir nossa fanpage. Lá na nossa fanpage você tem a oportunidade de conversar com a gente através também do nosso Facebook, através da nossa live, no caso, né? Que não é bem uma live, mas é como se fosse, porque nós estamos ao vivo sempre aí transmitindo para vocês todos os programas que nós fazemos aqui no Estilo de Vida, aqui no Amazon Sat. Então, você já sabe que pode enviar sua mensagem, por exemplo, embaixo aí nos comentários. A gente já vai sempre te dando essa oportunidade de interação. E aí, se você tiver alguma dúvida sobre o nosso assunto, você envia pra gente, que a gente já vai receber aqui pelo WhatsApp. Daí a gente vai conversando com o especialista do dia. Hoje nós vamos conversar sobre algumas infecções intestinais. E aí você pode mandar a sua pergunta pra gente. Se você quiser saber alguma coisa específica sobre isso, você diz pra gente pela nossa mensagem, pelo WhatsApp ou pelo Facebook, e a gente tem a oportunidade de te responder. Lá no nosso Facebook você encontra tudo que for relacionado ao programa, seja bastidores ou relacionado ao vivo também. E além dele, nós temos o nosso Instagram, que é o @estiloamazonsat. Você já sabe que tem fotos, tem vídeos, aquelas mensagens mais específicas, né? Mais prontas, que você já chega lá, já vê e já entende o que quer dizer. Então é super interessante porque você se mantém informado em relação ao nosso programa através de várias redes sociais, através de várias ferramentas. E não tem desculpa para dizer pra gente que você não teve a oportunidade de saber o que estava acontecendo ou então que você não estava por dentro das novidades, né? Então você já sabe que tudo que a gente vai encontrando, tudo que vai acontecendo, a gente vai postando nas nossas redes sociais. Inclusive, se você quiser fazer parte da nossa rede social, se você quiser mandar pra gente algum tipo de mensagem ou então alguma foto, alguma imagem que a gente possa compartilhar nas nossas redes sociais também para mostrar para as outras pessoas que estão sempre ligadas no Estilo de Vida, você pode enviar pra gente. E se for interessante, a gente vai sempre postando nas nossas redes sociais também e até dando crédito para você saber que nós estamos construindo o programa junto com você também. Mas, agora nós vamos começar o nosso bate-papo do dia. Quem conversa com a gente hoje é a gastroenterologista Cristina Mello. Ela vai contar pra gente tudo hoje sobre as infecções intestinais. A gente sabe que existem alguns tipos, algumas possibilidades quando a gente sente aquela famosa dor na barriga, por exemplo. Porque muitas pessoas já começam a reclamar, né? Tô com dor na barriga. Aí outra pessoa diz assim, mas é dor na barriga ou é dor de barriga? E a gente acaba não entendendo às vezes, né? Qual é a relação e qual é a diferença dessa dor na barriga e dessa dor de barriga. Então hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso e saber também como que acontecem as infecções intestinais e por que elas acontecem e de que forma que a gente pode resolver isso. Bom dia, doutora. Bom dia, Isabelle. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, as infecções intestinais, como que a gente pode explicar? É realmente essa dor de barriga ou seria dor na barriga? Como que a gente pode caracterizar? Exato, Isabelle. Então, esse desconforto, né, da infecção intestinal é a dor de barriga, né, que é a cólica, né, que é conhecida dor de barriga ou cólica. É uma das principais manifestações do paciente com infecção intestinal. Então, a situação caracterizada como infecção intestinal, além do desconforto da dor, ela pode dar vômitos, náuseas, febre, né? Mal-estar, uma sensação de fraqueza, né? São os sintomas que juntos caracterizam a infecção intestinal. E essa infecção intestinal, a gente pode dizer, por exemplo, que é um nível superior, que é um nível maior dessa dor? Porque a gente sabe, né, que às vezes sente aquele desconforto, aquela sensação esquisita no estômago, e aí você vai ao banheiro de repente 1, 2 vezes e resolve. Mas tem outras vezes que isso não resolve, que você passa aí ao banheiro frequentemente. Então, a gente pode dizer que a infecção é um sintoma um pouco mais avançado daquilo que a gente já podia estar sentindo em outros dias, ou então aquilo que poderia ser um pouco menor? Exatamente, Isabelle. A infecção, ela pode ser tão rápida quanto, né, ir ao banheiro uma vez só, ou como ficar vários dias com aquele desconforto, de dor,
de diarreia, indo, né, frequentemente ao banheiro, com até mesmo febre. Então, na maioria das vezes, as infecções elas são curtinhas mesmo, em torno de 2 a 3 dias, o próprio organismo consegue resolver, né, a entrada daquele germe estranho, né? Ele consegue eliminar e curar e restabelecer a vida normal. Mas tem algumas situações em que o organismo não consegue eliminar e a diarreia, que é a principal manifestação associada à dor, né, de barriga, se perdura, vai além disso, além de 2, 3 dias, é quando entra, né, o papel do médico, é quando você deve então procurar um auxílio para ter esse diagnóstico, para receber um tratamento, porque aí já está mais do que o tempo esperado do organismo resolver sozinho. E essas infecções, elas acontecem porque a gente já ouviu um pouco sobre os germes, você já trouxe a situação dos germes, mas é só por causa dos germes ou existe outra causa, outro motivo para essa infecção acontecer? E mesmo sendo por causa de germes, através do que esses germes entram no nosso organismo, né? Qual é a porta de entrada para toda essa situação? Então, a infecção, ela acontece, né, quando a gente tem contato com um germe, que a gente pode chamar assim, diferente do que a gente já tem no nosso corpo, né? Então, por exemplo, vírus, né, bem conhecido é o rotavírus, né, a população já conhece, porque vira e mexe tem surtos de diarreia por rotavírus, especialmente nas crianças. A infecção, ela pode se dar pela ingestão de bactérias, por algum alimento que está ali não foi conservado adequadamente, a gente ingere, né, de forma inadvertida, sem saber que estava contaminado, e aquele excesso de bactérias que não são normais para o nosso organismo começa então a causar o desconforto da infecção intestinal. E até mesmo por protozoários, por exemplo, a ameba, né, a giardia, que vem também através de água e alimentos contaminados. Então, essas infecções, elas se dão principalmente dessa forma, é a aquisição, né, por via oral desses alimentos, ou um alimento que não foi conservado, ou uma água que a gente não sabe a procedência, os cuidados, se aquela água foi filtrada, ou algum alimento, por exemplo, mal passado, né? Existem alguns alimentos que são clássicos, causadores de infecção intestinal, né? Por exemplo, os ovos crus, né? Ovos mal passados. Então, hoje se recomenda a gente não fazer ingesta de ovos crus, né? Até mesmo a conservação desses ovos, que eles fiquem na geladeira na nossa casa, que a gente não deixe em temperatura ambiente, porque existe uma bactéria que ela facilmente se desenvolve dentro do ovo, que é a salmonela, né? Então, a gente evitar a ingestão de ovos crus. O ovo cru é um dos campeões de infecção intestinal, né? Como uma fonte ali da ingesta de uma bactéria que entra no nosso organismo. Então, saladas cruas, né? Se a gente não sabe como é feita aquela salada, se foi esterilizada aquelas folhas, né? Se houve o tempo certo de esterilização, quem preparou, se teve a higiene das mãos ao preparar, né? Então, as saladas cruas também são uma das principais fontes assim, de infecção intestinal, de contaminação para o nosso organismo. Carne mal passada, né? Sushi, a gente está numa onda aqui na cidade de sushis, né? Então, a gente tem que ter cuidado, exigir, né? Se tem a vigilância sanitária, passou para aquele estabelecimento, né? Frequentar os estabelecimentos que têm esse selo da vigilância sanitária, que é uma forma de proteção para a gente, né? Então, alimentos enlatados, né? Então, a gente tem que ficar atento à validade, não é porque está ali na latinha que vai durar a vida toda. Então, sempre antes de consumir, checar a data, ver se dentro do prazo, né? E, Isabelle, enfim, a água. A gente sabe, né, que a água, a gente já falou aqui um pouquinho antes, a água é um grande veículo, né, de contaminação. Então, sabemos a procedência, se a gente não sabe esterilizar, ferver ou passar no filtro a água antes de ingerir, né, porque a água ela pode transmitir ali bactérias, vírus, né, até mesmo não só os vírus que causam infecção intestinal, como rotavírus, mas, por exemplo, vírus que causam hepatite. Pode vir também através da água contaminada. Então, checar a procedência. E uma outra forma bem comum de infecção é através das nossas mãos, né? Então, aquele velho
aquela velha recomendação, né, dos nossos pais que a gente ouviu, de que tem que lavar as mãos antes das refeições, ela é totalmente improcedente. Então, a gente se alimentar, a gente vai pegar no alimento e estar com a mão limpa, né, ter lavado as mãos, água e sabão ali, e a gente vai pegar no alimento e levar até a boca, nós mesmos podemos estar ali colocando bactérias que vêm na nossa mão, que a gente veio da rua, a gente pegou no celular, a gente pegou na maçaneta da porta, e ali tem contaminação. Se a gente vai se alimentar e não faz uma higienização das mãos, a gente pode estar contaminando o nosso alimento, levando essa bactéria para o nosso corpo e aí adoecer. Nós já temos uma participação de um telespectador, que é o Moisés Silva. Ele diz assim: bom dia a todos. Tenho muito carinho pelo programa que nos deixa sempre informados sobre nossa saúde em geral. Desde já parabenizo a doutora, que é carismática e explica muito bem. Bom, a minha pergunta é sobre a salmonela. Gostaria que a doutora fizesse um resumo sobre isso, que tem um nome até engraçado, mas que também é perigoso. Então, obrigada, Moisés. A salmonela, ela é especialmente associada à questão de alimentos que têm ovos, né, ovos crus. Especialmente, por exemplo, a maionese, né, é um tipo de alimento que a gente consome e que tinha uma tradição de se fazer com ovo cru. Hoje a gente já quase não ouve, né, que é feito com preparo de ovo cru. Mas essa salmonela, uma vez ali nessa bactéria, né, estando nos alimentos, então a gente ingerindo aquele alimento contaminado, que nem sempre a gente consegue distinguir pelo sabor, né? Algumas vezes a gente prova o alimento e fala, esse aqui não está bom, a gente já evita. Mas algumas vezes não chega a alterar o sabor e a gente ingere sem estar sabendo que está ingerindo então, uma bactéria, excesso de bactéria. Então, a salmonela ela pode causar, né, uma infecção no intestino, uma inflamação no intestino. E essa inflamação, então, dá os desconfortos clássicos da infecção intestinal. Muita cólica, né, que é a dor de barriga, idas frequentes ao banheiro, às vezes vômitos, febre. Tem um tipo de salmonela que ela é capaz até mesmo de afetar o fígado, gerando icterícia, uma hepatite junto com a infecção intestinal, com uma forma grave de salmonelose. Então, ficar atento principalmente a esses alimentos preparados com ovos crus, né? A gente deve evitar esse tipo de preparo. Bom, agora nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouco a gente está de volta, daí a gente continua conversando e você, telespectador, pode continuar enviando a sua mensagem para a gente, a sua participação, assim como fez o Moisés Silva através do nosso WhatsApp. 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. Não sai daí, intervalo é bem rapidinho, eu volto já.